Em meio a uma guerra sangrenta, uma mulher simples fez o impensável. Enquanto generais e guerreiros caíam, Jael, com apenas uma estaca e um martelo, derrotou o comandante de um exército inteiro. Um único golpe, um momento de coragem que mudou a história de uma nação. Você conhece a história da mulher que enganou um inimigo e venceu uma guerra? Assista ao vídeo completo e descubra a história esquecida de Jael, a heroína silenciosa da Bíblia. Não perca. Você já ouviu falar de uma mulher que, sozinha, sem armas de guerra, derrotou um dos maiores generais da história? Em meio ao caos de uma batalha brutal, quando todos esperavam que a força de um exército decidisse o futuro, uma simples mulher do deserto tomou uma decisão silenciosa e mudou o destino de uma nação inteira. Esta é a história real e surpreendente de Jael, a mulher que venceu a guerra sem levantar um exército, sem usar espada, apenas com coragem, inteligência e um ato de pura determinação. Prepare-se, porque o que você vai ver agora é mais do que uma história bíblica. É um relato intenso de coragem extrema, traição silenciosa e justiça implacável. E, no final, você vai entender por que Jael foi escolhida para fazer o que até generais e reis temeram. Fique até o final, porque esta história guarda uma lição poderosa que ainda ecoa nos dias de hoje. Em meio ao caos de uma guerra sangrenta, onde o medo dominava os corações e a esperança parecia se apagar como uma chama ao vento, uma mulher se levantaria para mudar o curso da história de maneira silenciosa, mas devastadora. Israel, o povo escolhido de Deus, estava há anos sofrendo sob a opressão cruel de Jabim, rei de Canaã, e seu comandante Sísera. Com 900 carros de ferro, a força militar de Jabim era temida e quase invencível. Mas Deus ouviu o clamor dos israelitas e, por meio da profetisa Débora, anunciou que a vitória viria para Israel. Porém, em um detalhe surpreendente, Débora, a profetisa, deixou claro a Baraque, o general de Israel: a honra da vitória não será tua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Essas palavras, carregadas de mistério, ecoaram como um prenúncio do que estava para acontecer. O cenário da batalha foi montado nos campos próximos ao rio Quizon. O exército de Israel, motivado pela fé, enfrentava os cananeus, e uma tempestade repentina transformou o terreno em um mar de lama, inutilizando os temidos carros de ferro de Sísera. Em desespero, Sísera abandonou suas tropas e fugiu a pé, buscando desesperadamente um esconderijo. Suado, coberto de poeira e sangue, o poderoso comandante que um dia aterrorizou milhares agora corria pela própria vida, humilhado. Foi então que, no meio do deserto árido e implacável, Sísera avistou uma tenda solitária, a tenda de Jael, a esposa de Eber, o queneu. Eber era, tecnicamente, aliado de Jabim, o rei inimigo de Israel. Por isso, Sísera acreditou que ali encontraria refúgio, mas ele estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Jael viu Sísera se aproximar. Sua mente, treinada pelo cotidiano difícil do deserto, captou rapidamente a situação. Sísera, exausto, pediu abrigo, e Jael, com uma serenidade quase assustadora, ofereceu-lhe hospitalidade. Ela o convidou a entrar, cobriu-o com um cobertor e, em resposta ao seu pedido por água, ofereceu-lhe leite morno. Um gesto que parecia de bondade, mas que, na verdade, era estratégia. O leite aquecido induziu um sono ainda mais profundo no comandante fugitivo. Enquanto ele adormecia, confiando na aparente segurança, Jael silenciosamente decidiu que não seria cúmplice da opressão de seu povo. O momento havia chegado. Ela sabia que o destino estava em suas mãos, e o que faria agora ecoaria por gerações. Em meio à escuridão da noite, iluminada apenas pelo brilho distante das estrelas e pela luz trêmula de uma lamparina, Jael se moveu com precisão mortal. Pegou uma estaca de tenda, um objeto simples, comum, mas nas mãos dela, transformado em arma de justiça, e um martelo pesado. Cada passo seu era guiado não pela raiva, mas pela certeza inabalável de que agia conforme a vontade divina.
aproximou-se lentamente de Cícera, que respirava profundamente em seu sono induzido. Jael então posicionou a estaca contra a têmpora dele e, com um golpe poderoso e certeiro, cravou a estaca através de sua cabeça, fixando-o no chão da tenda. O comandante invencível não teve sequer tempo de acordar. Assim, no silêncio cortante da madrugada, a profecia de Débora se cumpriu. Quando Baraque chegou pouco depois, seguindo os rastros de Císera, foi recebido por Jael. Com a mesma calma impressionante, ela o conduziu até a cena chocante: o corpo do grande comandante caído, morto por uma mulher do deserto. A visão foi suficiente para selar a vitória de Israel, mas mais do que isso, foi o símbolo de que Deus pode usar quem Ele quiser, da maneira que escolher, para realizar seus propósitos. Não foi um guerreiro musculoso, nem um rei poderoso que derrotou Císera. Foi Jael, com suas mãos firmes, sua mente afiada e seu coração corajoso. A guerra foi vencida e Israel desfrutou de 40 anos de paz. E tudo começou com uma escolha silenciosa, em uma tenda esquecida no meio do deserto. A história de Jael é brutal, intensa e profundamente simbólica. Ela rompe as expectativas de uma sociedade que via as mulheres apenas como figuras passivas. Jael nos ensina que a coragem não tem gênero, não tem posição social, não precisa de armaduras reluzentes nem exércitos. A coragem verdadeira se manifesta quando alguém, mesmo sem testemunhas, decide fazer o que é certo, mesmo que seja perigoso, mesmo que seja mortal. Jael mostrou que a justiça pode surgir do lugar mais improvável e que o poder não está apenas nas armas, mas nas mãos daqueles que ousam agir. Sua história, contada rapidamente em alguns poucos versículos bíblicos, permanece como um dos testemunhos mais fortes de que a fé, aliada à coragem, é capaz de mudar o destino de uma nação inteira. No final, a história de Jael nos faz refletir profundamente sobre nossa própria vida. Quantas vezes subestimamos o poder que temos? Quantas vezes deixamos o medo nos paralisar, quando a oportunidade de agir está diante de nós? Jael não era diferente de nós. Era uma pessoa comum, vivendo o seu cotidiano, até o momento em que precisou tomar uma decisão que mudaria tudo. Ela nos ensina que os momentos decisivos podem surgir quando menos esperamos e que, quando eles surgem, devemos estar prontos para agir com firmeza, coragem e fé. Porque, às vezes, os maiores heróis não estão nos campos de batalha ou nos palácios. Estão nas tendas esquecidas, esperando o momento certo para fazer história. E essa foi a incrível história de Jael, a mulher que, em silêncio e com coragem implacável, mudou o curso de uma guerra e entrou para na eternidade com um único golpe. Se esta história te surpreendeu, saiba que existem muitas outras narrativas escondidas nas páginas da Bíblia, cheias de reviravoltas, coragem e lições poderosas. Quer conhecer mais histórias impressionantes como essa? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. Isso mostra para mim que você quer continuar viajando por essas histórias épicas. Ah, e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se inspirar com um exemplo de coragem inesperada. Nos vemos no próximo vídeo, onde uma nova história poderá surpreender você ainda mais. Deus o abençoe.